O Trilhas da Democracia está de volta, continuando o debate sobre classe e raça no sistema de justiça brasileiro. As nossas entrevistadas são as professoras da Universidade Federal de Pernambuco, Fabiana Moraes, de Comunicação Social, Maria Lúcia Barbosa, de Direito Constitucional, e Marília Montenegro, de Direito Penal e Criminologia. Mais uma vez, sejam bem-vindas, Fabiana, Marília e Maria Lúcia. Então, nós continuamos o debate que foi interrompido na semana passada. Mas, Marília, quando eu li os dois textos de Fabiana, e à medida em que nós demos início a esse debate, né, eu me lembrei de um filme, de um documentário feito por uma cineasta chamada Maria Augusta Ramos, cujo título é exatamente Justiça, salvo engano, da exibição daquele filme, do lançamento do filme da Maria Augusta Ramos, que depois também geraria um outro filme mais específico para o sistema de justiça relativa a crianças e adolescentes, né? Mas do primeiro documentário da Maria Augusta Ramos, Justiça, inclusive conta com a participação, né? Uma das personagens do filme é um dos grandes juízes de direito, aliás, ex-juiz de direito, ex-desembargador, que é o Geraldo Prado, né? Que compartilha desse senso crítico em relação à justiça criminal. Do filme, do documentário da Maria Augusta Ramos, da época do lançamento, até os dias de hoje, houve alguma modificação nesse sistema de justiça, da justiça criminal brasileira? Marquei reflexão joia, assim, eu acho que esses são dois documentários de Maria Augusta, que você traz justiça e juízo, né? Geraldo Prado está no primeiro, Geraldo era juiz ainda, ele é professor, ele dá aula, né? Numa parte do documentário ele está dando aula sobre uma coisa bem diferente e depois ele vai ter o diálogo na audiência com aquele adolescente envolvido com tráfico de drogas, se não me engano, a avó dele. É muito interessante. Geraldo faz parte de um movimento, né, muito importante, que é Juízes pela Democracia, e pensar nessa perspectiva do que é a gente assistir esse documentário, né, e perceber a naturalização de certas relações pelo próprio judiciário, né, e isso também fica muito evidente em juízo, mesmo o juízo tendo ali uma diferença, porque como a gente tratava de adolescentes, eles não poderiam aparecer à imagem, então aquelas audiências têm um movimento diferente. Pensando se a gente tem dificuldades e diferenças, a gente tem algumas. A gente vai perceber que algumas questões, eu acho que a Lei Maria da Penha, a gente poderia tocar nela aqui, como poderíamos tocar também no Estatuto da Criança e Adolescente, que vem de um movimento muito anterior, né, da década de 90, e a Lei Maria da Penha em 2006. Mas uma preocupação de uma especialidade, vamos dizer assim, né, de tentar trazer para essa pauta das questões da infância, eu ter a lógica de uma vara, de um lugar especializado, essa pauta que toca para a gente as questões de gênero, da violência contra nós mulheres, ter um local especializado. Então, a gente vai perceber que vem aí da perspectiva do legislador uma tendência a perceber a necessidade de especializações, né? Porque a gente está trabalhando questões aqui que precisam de um conhecimento específico. Não quero dizer, Fabiana, que não vai demandar disso também, a gente reflete muito isso, eu e Maria Lúcia, em todos os locais do judiciário, mas se o judiciário vai ter que se deparar com questões de violência contra nós mulheres, eu preciso de especialistas nesse local. E a Lei Maria da Penha, aí eu posso falar desse lugar, Marco, eu realizo pesquisas nessa área. Quando a gente, por exemplo, realizei o nosso grupo de pesquisa, o de Maria Lúcia e eu, que Maria Lúcia e eu compomos, ele realizou uma pesquisa envolvendo as varas de violência doméstica com financiamento do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. E quando a gente se depara, por exemplo, quem são os juízes e juízas que estão na vara de violência doméstica? E se eles estão lá, por exemplo, pela especificidade na matéria? Isso não existe praticamente no nosso país. Então, a gente cria, por exemplo, a ideia de um local especializado sem especialistas.
Então, se eu dissesse assim, bem, eu quebrei meu pé, olha, me levar no cardiologista. Também não dá para como você me levar no ortopedista, porque eu acho que o cardiologista, nessa hora, não vai me ajudar muito. Né? E aí, de repente, aquela pessoa está numa vara de violência doméstica e eu posso ter lá uma juíza mulher ou um juiz homem, mas que ele não está lá por uma aderência à temática. Ele não está lá porque ele se deparou para estudar essa matéria. Então, veja, se a gente tem essa situação dentro de um local que era para ser especializado, imagine a gente pensar em outras situações, em outros contextos. E aí volta para o que Fabiana nos provocou. Né? É muito bom ver o que o outro não tem local para falar. Então, e aí isso é o que Maria Lúcia nos provoca, a relação de poder. A minha formação generalista me dá poder para falar sobre tudo e julgar tudo. Mas você que está do outro lado não pode falar sobre o que eu faço. Então, eu acho que aqui é um ponto de reflexão para mim, e especificamente por conta do nosso grupo de pesquisa, me chama muita atenção a gente ter uma vara de violência doméstica em que não exista uma exigência de pessoas com especialidade para tratar dessa temática. Então, vamos pensando quantos desdobramentos isso traz para a gente na questão de raça, na questão de gênero, e aí o que Maria Lúcia já tocou para a gente aqui na questão de classe, na manutenção de uma classe, né, que eu acho que também Fabiana vai trazer isso para a gente na segunda matéria dela, ou seja, de que pessoas estamos falando? Qual é o rendimento dessas pessoas? Que classe, se elas não pertenciam, de alguma forma conseguiram pertencer e precisam disputar esse lugar também. Então, a gente tem muitos dados aqui do que mais. E quem está no lugar, quem está no outro. Quem está no lugar que julga e quem está no lugar, né, de ser julgado dentro dessa divisão para a gente aqui das relações. Então, eu acho que é muito, muito importante. Eu acho que de justiça para juízo, e para hoje, Marcos, para voltar para fechar a tua pergunta, nós tivemos leis preocupadas com isso, de alguma forma. Né? Quando a lei vem propondo essas especialidades, vem dizendo, olha, precisamos, nas questões de gênero, ou desde a década de 90, né, nos espaços, e aí juízo nos chama a atenção. Porque também temos em juízo um local especializado para tratar de jovens. E aí a gente percebe que não existe preparo daquelas pessoas, daquela magistrada, daquele Ministério Público, ou daquele defensor público, para tratar sobre essas questões. O que existe sempre muito presente para a gente é um discurso de uma classe social dando lição de moral para uma outra classe social. Então, aparece para a gente é a lógica do sermão. Eu tenho poder para fazer um sermão e você escute o que eu tenho a te dizer. Né? Mas aí é só algumas coisas que vieram na minha cabeça aqui. Malu, o fato de nós vivermos numa sociedade tão profundamente desigual em termos sociais, em termos étnico-raciais, né? Não acaba por gerar uma falta de empatia mínima entre aquele que julga e quem é julgado? Ou seja, existe uma tal apartação, né, no Brasil, da mesma forma que existe nos Estados Unidos, guardadas as devidas proporções, né? Essa apartação social, ela não facilita, né, ela não aprofunda, na verdade, ela não torna a consciência do juiz mais tranquila para impor um conjunto de penas mais severas a esses setores sociais, jovens, negros, de periferia. Ou eu estou enganado? Marco, eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, o fosso que existe, né, entre os ricos e pobres, e aí eu preciso fazer uma consideração aqui. Quando a gente fala do Poder Judiciário, a gente está falando das pessoas de classe média. Né? A classe média no Brasil, a renda média no Brasil, está muito aquém da média salarial da magistratura, né? Que os juízes chegam a ganhar mais de 30 mil reais. Né? Então, assim, eu não estou falando de uma classe média, eu estou falando de ricos. Né? São ricos no Brasil que julgam pobres. Tá? Mas eu não acho que é uma questão apenas de classe, sabe, Marco? Essa questão, talvez o aspecto
mais sensível, no qual Fabiana tocou, é do racismo. As pessoas precisam se reconhecer racistas, porque o argumento de classe é o argumento que encobre toda essa discussão. Mas a pessoa é pobre, né? A pessoa é um excluído social e por isso ele roubou. Os negros estão no sistema carcerário, estão encarcerados porque eles roubam mais. Mas não é só isso. Não é só isso. Há um componente racial muito intenso, né, que é um problema de formação mesmo da sociedade brasileira. A gente ainda reinventa mecanismos de reinvenção de uma escravização, né? Então, a gente cria novos mecanismos, a gente reinventa novas técnicas de excluir sempre os mesmos sujeitos, né? Então, a gente precisa enfrentar a questão racial, sabe? E a gente precisa enfrentar a questão racial em todas as esferas. Isso que o aspecto no qual a Fabiana tocou é um aspecto central, né? É uma juíza branca. Mas aí a Associação de Juízes precisa dizer assim, nós não somos racistas, e essa juíza não é racista, sabe? Isso me parece uma questão muito importante de ser colocada, né? E a reação à crítica, né? A reação à crítica ao racismo foi uma reação, assim, muito intensa, que nos revela que essa crítica ela é pertinente, né? É compreensível até em termos psicanalíticos, né? Pois é. Veja, de partir para o ataque, né? O sistema de justiça no Brasil, da forma como ele está estruturado, ele já sentiu que ele precisa necessariamente travar um diálogo com a sociedade, né? Quer dizer, ele precisa justificar que há uma iniciativa de diálogo, mas diálogo pressupõe troca, né? Se o artigo de Fabiana foi lido com uma reação dessas, é porque, na verdade, as pessoas não estão, o sistema de justiça não está disposto a dialogar, tá? Mas o CNJ, ele nasce com essa proposta, né? O CNJ nasce com a proposta de democratizar o sistema de justiça, de permitir que a sociedade tenha uma interlocução, né, com a institucionalidade do sistema de justiça. O Supremo Tribunal Federal também faz isso quando ele permite as chamadas audiências, né, e as audiências para os amigos curi, né, que são organizações da sociedade civil ou sujeitos interessados em determinados processos. Há pesquisas muito interessantes sobre essa tentativa de democratização, sabe, Marco? A professora Carol Vestena, a tese de doutorado dela foi nesse sentido, e ela mostra que, mesmo quando o Poder Judiciário ele tenta se abrir à escuta da sociedade civil, o lugar dessas audiências de custódia são lugares extremamente hierarquizados. As pessoas que entram ali, elas vestem terno, elas falam a mesma linguagem dos magistrados, né? A forma delas se colocarem e a forma delas se habilitarem é uma forma extremamente restrita. Como é que os juízes, de fato, têm contato, né? Como é que o sistema de justiça ele tem contato com a sociedade? Bom, ele tem contato quando ele encarcera. A grande maioria da população, quando ele encarcera, né? Então, esses espaços, mesmo os espaços institucionais que o próprio sistema de justiça abre para a sociedade, esses não são espaços de diálogo. Eles não são espaços. Esses espaços são construídos para legitimar as decisões, mas não para permitir uma real interlocução. Tá? E essas pesquisas mostram isso. Mostram, por exemplo, que algumas vezes nessas próprias audiências, né, e nessas próprias reuniões do Supremo Tribunal Federal, os próprios ministros relatores dos processos não comparecem, né, às sessões onde há intervenção dos amigos curi. Tá? Então, veja, é muito carente de interlocução, de participação democrática. A gente tem um sistema de justiça em que os juízes são investidos numa função vitalícia, né? Porque enquanto todos os demais servidores públicos eles são estáveis, o magistrado ele é vitalício. Tá? A gente investe pessoas numa função vitalícia sem que haja nenhuma possibilidade de interlocução com a sociedade a respeito da qualidade desse trabalho, de como esse trabalho vem sendo prestado, né? E ainda mais é um espaço, né, institucional que não permite interlocução e não permite crítica, né?
ou quando permite a interlocução, esses atores têm que ser atores designados, propostos, e que falem a mesma linguagem do sistema de justiça, né? Qualquer advogado sabe que não deve desagradar o juiz, sabe? Qualquer advogado sabe como se portar e como ele deve discordar do juiz em determinadas circunstâncias. E ele sabe muito bem disso, e procura se adequar a esse cenário exatamente para não ferir o interesse do seu cliente, né? A atitude de Fabiana foi uma atitude de extrema coragem. E talvez somente uma pessoa que está fora do sistema, somente alguém que não é jurista, né, tenha coragem de tocar nessa ferida assim como ela fez, sabe? Fabiana, eu me recordo que talvez nos anos 70, início dos anos 80, alguma coisa em torno desse período, havia um programa, talvez tenha sido o primeiro programa que abriu espaço para toda uma história desses programas vespertinos, na sua maioria, que afrontam os direitos humanos desses sujeitos sociais, como o Alexandre, né? E o programa se chamava Aqui Agora. Entre os seus apresentadores, né, num dos seus quadros, havia o ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, Wagner Montes, né? E eu me lembro que ele encerrava o seu quadro com o chavão vamos limpando, alguma coisa do gênero. Bom, isso se tornou crônico, não há outra expressão a ser utilizada, se tornou crônico na televisão brasileira. E eu queria que você fizesse uma reflexão sobre o papel que esses programas desempenham, né? E por quais razões, né? Não há uma reação proporcional por parte do judiciário, aquela reação que foi feita contra você, né, nas notas emitidas pela Associação de Magistrados e pelo Tribunal de Justiça, questionando esses programas. Sim. Tem um termo que você usou aí, que o Wagner Montes usava, né, de limpar, né, terminar, vamos limpando, que só para fazer também uma associação com o jornalismo, entendendo justamente aquilo que eu falei um pouco antes, esse sistema judiciário e midiático, e aí especificamente o lugar da imprensa, como correlatos, como irmãos também, em toda uma lógica de como organizar a sociedade. Eu me lembro de uma manchete que teve no JC uma vez, e aí que é muito comum também no jornalismo nacional, assim, já vi várias vezes, que é tipo, a prefeitura limpa as ruas, a prefeitura promove uma faxina nas ruas, e essa faxina é tirar as pessoas daquele lugar. Eu já vi isso várias vezes, sabe? Assim, faxina, a ideia de tirar a sujeira. A sujeira é justamente essa população. O famoso discurso higienista, né? Exatamente, exatamente. E aí, eu acho que esses programas policiais, que no seu limite também são tentativas de vários desses veículos de imprensa em quase promover um programa de humor para a classe média, né? E aí muitas vezes estão entrevistando uma pessoa ali que foi presa e a câmera vai na cara, a pessoa é suspeita, muitas vezes, inclusive, mas a câmera vai para a cara e mostra a pessoa, e a pessoa coloca o microfone e tenta que ela faça, né, que ela fale. O jornalista só faz isso porque ele tem um espaço garantido dentro daquela lógica de justiça aí na delegacia, né, quando está fazendo essas matérias, ele tem esse espaço garantido, né? Assim, muitas vezes são, inclusive, muito próximos das pessoas, delegados, policiais, juízes, embargadores, tudo isso. Travestis são tipo personagens comuns nesse sentido, nesses programas. Então, é muito engraçado rir de travestis, né? De fazer piada. E é isso, né? Eu não vejo o sistema judiciário enquadrar, né, a imprensa nesse sentido. E aí, por que não enquadra? Porque faz um trabalho correlato, né? Acaba fazendo esse trabalho correlato. Eu como juíza, mando
essa população preta e geralmente pobre para o Chilindró, e a empresa também está fazendo o seu julgamento, né? Quando coloca a câmera no teu rosto ali, coloca o microfone e diz assim, você roubou mesmo? O que é que você queria fazer? Né? Então, a gente tem um primeiro julgamento, a gente pode falar isso, e aí depois passa aquela pessoa para um segundo momento e ela vai ser julgada lá. Eu só queria lembrar, e que eu acho que tem muita relação com tudo isso, né, que é interessante observar como depois notícias a respeito do judiciário, e acho que nos últimos anos, acho que essa ficha tem caído melhor no espaço do jornalismo, especificamente, isso que tanto Marília quanto Malu já falaram, né, desse lugar que é, de fato, uma casta, eu não sou a primeira pessoa que diz isso, eu acho que, assim, tem se tornado uma situação insustentável, né? E eu digo insustentável, inclusive, economicamente. A gente tem um dos sistemas judiciários mais caros do mundo, né? É responsável por mais, quase, acho que, salvo engano, 1,4% do PIB brasileiro. É uma enormidade isso, né? E aí eu fico pensando em relação a de fato, reproduzir essa caixa, o que é que essa caixa vai representar. Quando eu me lembro do caso de uma juíza, desembargadora lá do Mato Grosso do Sul, que em 2017, né, o filho dela, um rapaz chamado Bruno, ele foi preso com 130 quilos de drogas e fuzis. Ela não precisou desembolsar nada para que ele fosse, né, depois de 2 habeas corpus, ele foi solto. Ele foi solto apesar disso, com um diagnóstico de borderline. Não estou localizando aqui se ele tem ou não o fato, né? Ele teve laudo médico para isso, mas é muito interessante observar como vai ser a classe e vai ser a cor de alguém que é filho, né, dessa casta, que vai ser posto em liberdade, apesar... Ele não foi só preso por isso, ele também já estava sendo investigado anteriormente por outra questão, que era um plano de fuga de um chefe de tráfico. E aí eu faço essa comparação com o Alessandro, sim, por mais simplista que ela pareça, né? E como é que a mídia, como é que a imprensa vai localizar essas prisões. Então, só para fechar, eu acho interessante como hoje, nessa situação insustentável, essas questões sejam sendo colocadas... como a desse rapaz que foi preso e solto depois, filho da desembargadora, depois de 130 quilos de drogas e vários fuzis, em sua segunda investigação. E aí me interessa como jornalista que a gente nomeie, como a Marília falou, que a gente conte, que a gente mostre, né, que Alessandro tem uma infância na qual ele passou parte, crescendo dentro de um buraco, né? Alessandro cometeu crimes, ele foi preso porque ele estava com um porte de arma ilegal, ele foi preso por furto. Estou falando que eu não quero santificar nem culpabilizar ninguém, e a questão não é essa, sabe? A questão é que, assim, a gente simplesmente tenta tratar com uma espécie que tem mais a ver com esse segundo artigo que eu escrevi, com uma espécie de racionalidade de técnica, pessoas para as quais essa questão do garantismo, por exemplo, essa racionalidade dessa técnica não vai operar da mesma forma. Então, a tecnicidade do judiciário, ela opera de um jeito para o filho da desembargadora do Mato Grosso do Sul e opera de outro jeito para Alessandro. E eu acho que, finalmente, tem um movimento que está acontecendo no país, que vem de baixo, não vem de cima, como quase todos eles, que está fazendo com que a própria imprensa também, sabe, se coloque mais em relação a essas questões, sabe? Se coloque mais em questões de programas policiais absurdos, né? A sociedade, acho que vários setores da imprensa, vários observatórios de imprensa, aqui em Recife a gente tem observatórios que tratam essa questão de programas policiais faz tempo, então eu acho que há um movimento também, sabe, Marco, assim, até também para falar de uma maneira propositiva em relação a essas questões. Eu acho que esse programa policial, ele vai encontrando cada vez menos espaço, ele tem muito público, sim, mas eu acho que mais para frente isso vai sendo cada vez menos... Sabe, assim, é insustentável que isso continue a acontecer, como é insustentável manter que nós mantenhamos uma casta como é o sistema judiciário brasileiro também. E Malu, como é possível pensar numa democratização da magistratura brasileira? No aumento do número de negros, juízes negros,
no aumento do número de magistrados que tenham as suas origens nas classes subalternas e assim por diante? Marco, primeiro, esse sistema tem que se reconhecer racista, né? Eu estou falando de uma estrutura, né? Primeiro, a sociedade precisa se reconhecer racista, né? Primeiro, a gente tem que racializar o discurso, né? E racializar o debate. Mas como é que a gente faz isso? Criticando. Eu acho que o caminho é esse. O caminho é como Fabiana fez. O caminho é como a academia tem feito. O caminho é como as pesquisas revelam. E o sistema precisa reconhecer essas pesquisas, precisa reconhecer essas críticas e precisa modificar a sua forma de reprodução, tá? Mas é necessário também que a gente democratize o sistema por dentro, né? É necessário também que o sistema de justiça e o acesso aos cargos de magistratura, de Ministério Público, da Defensoria Pública, eles sejam ocupados por pessoas que tenham essa reflexão, sabe? Que tenham essa compreensão e que tenham essa trajetória, sabe? Eu vejo a política de cotas como um mecanismo importante, um mecanismo muito importante. Vejo a política de cotas nos concursos públicos como fundamental, né? Os nossos alunos cotistas da universidade pública, eles não disputam com iguais condições dos nossos alunos, filhos de juízes, magistrados, de membros do Ministério Público, as vagas de concurso. Os nossos alunos das cotas, eles precisam trabalhar e estudar, né? A dificuldade deles de acessar esses espaços é muito maior, né? Então, a cota ela se mostra como um mecanismo necessário de isonomia nesses processos. Mas eu vejo uma dificuldade, sabe, Marco? Eu vejo que aqueles que ocupam as bancas de seleção desses concursos são pessoas brancas. Então, a gente precisa repensar o mecanismo de ingresso a partir de quem vai selecionar, né, e de como vai se selecionar, sabe? E aí eu acho que a partir do momento em que o sistema de justiça, né, confronte agentes desse sistema que sofrem racismo, ele vai necessariamente ter que se complexificar, vai ter que se repensar, né? Assim como a universidade tem feito. Hoje, Marco, nas nossas salas de aula, talvez os nossos alunos que sentam lado a lado só sentam ali nas nossas salas de aula, porque eles não acessam nenhum outro espaço que eles ocupam, eles estão lado a lado. Eles não frequentam as mesmas festas, eles não frequentam os mesmos bares, eles não estão nos mesmos lugares em nenhum outro lugar, apenas na universidade. Mas lá, né, eles têm a expectativa de poder acessar cargos e funções públicas assemelhadas. A trajetória será a mesma? Não. A dificuldade do nosso aluno cotista será imensamente maior. Então, eu vejo a política de cotas como um instrumento necessário, único não, acho que a gente precisa continuar fazendo essa crítica sim, né? Que bom que nós temos a contribuição de Fabiana, que pode subsidiar outras críticas e outras contribuições, e esperar que o sistema de justiça, ao invés de ter reações como teve, de lançar notas contrárias à visão de Fabiana, tenham essa matéria como um elemento necessário para fomentar uma crítica interna, sabe? Eu espero que... Bom, nós somos professores, nós somos todas pessoas esperançosas, né? Eu espero que a nossa contribuição, né, e a contribuição tão importante de Fabiana, ela sirva para uma releitura e uma reflexão sobre a necessidade de democratização do sistema de justiça. Bom, nós chegamos ao fim do segundo programa que discutiu classe e raça no sistema de justiça brasileiro. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação das professoras Fabiana Moraes, Marília Montenegro e Maria Lúcia Barbosa. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre discutindo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.